Meus caros, Bibi foi libertado. Provavelmente os mais jovens não sabem sequer quem foi Bibi, mas em 2002 e 2003 houve um verdadeiro terremoto mediático em Portugal. Era o caso Casa Pia, um escândalo sexual de pedofilia em que alguns notáveis foram acusados, alguns VIPs, pessoas bem conhecidas da televisão e da política, foram acusados de abusar de menores e condenados, que estavam à guarda da Casa Pia por não terem família. Aliás, a Casa Pia foi uma instituição criada por Pina Manique justamente para albergar jovens do sexo masculino e pedintes e mendigos que não tivessem família e que não tivessem quem tratasse deles. Estamos a falar de 1780, século XVIII. Pina Manique era intendente-geral da polícia sob o reinado de Dona Maria I de Portugal, a rainha que era filha de Dom José e que lhe sucedeu, a rainha que desterrou o Marquês de Pombal lá para Oeiras. O Marquês não foi preso, dado os altos serviços prestados à pátria, mas ficou proibido de se aproximar 20 léguas da capital, ou mais, com mais rigor, 20 léguas da própria Dona Maria Pia, sendo que se ela passasse pelas propriedades dele, ele até teria que sair de lá, tal era o ódio que Dona Maria Pia nutria pelo Marquês de Pombal, Sebastião José. Por muitas prisões arbitrárias que o Marquês tinha ordenado, mas sobretudo pelo caso dos Távoras, que mais tarde vieram quase todos a ser absolvidos, já depois de terem sido executados, obviamente, mas acabaram por ser praticamente todos absolvidos. Bom, isto a propósito de Bibi, que no processo Casa Pia foi o único que ficou preso até hoje. Ficou preso até 12 anos e meio num total, a sentença era de 15, saiu portanto a 5/6 do final da sentença, como é uso. Esteve preso na Carregueira desde janeiro de 2013, ele já estava preso em prisão preventiva desde 2002, não tem casa onde ficar, perdeu a casa, que era da Gevalis, e vai ficar no centro, temporariamente num centro para sem-abrigo. Ora, Bibi, de 66 anos, foi o único que confessou os abusos sexuais a menores. Prometeram-lhe que se confessasse tudo, a sua pena seria reduzida. É uma falsidade, é uma mentira. Isso não existe no nosso Código Penal. Não pode haver promessas dessas. O juiz é quem decide, o juiz em última instância é quem decide as atenuantes que podem ser aplicadas a cada caso. Ninguém pode oferecer a nenhum arguido um negócio, olha, tal como aconteceu agora com o Clóvis, isso é completamente falso, e o Clóvis pode ser, sei lá, o que for, mas não é burro. Informou-se e percebeu que lhe estavam a prometer algo que ninguém podia cumprir e, portanto, ele deu às Vilas de Diogo e nunca mais apareceu. Bibi foi ingênuo, pensou que lhe perdoavam praticamente tudo e, afinal de contas, foi ele que lá ficou até ontem, 12 anos e meio que lá esteve. Durante o cumprimento da pena não teve sequer saídas precárias e teve sempre bom comportamento. Os guardas prisionais dizem que nunca deu trabalho, ao contrário de alguns outros arguidos. Portanto, em 2010, Bibi foi condenado a 18 anos de prisão, mas depois a pena viria a ser reduzida pelo Tribunal da Relação para 15. Foi o primeiro a ser detido em 2002, ano em que rebentou o escândalo Casa Pia de pedofilia. Quase 20 anos depois, o processo chegou ao fim. Bibi foi o último a cumprir a pena. Os restantes arguidos do processo deixaram há vários anos a prisão da Carregueira. O julgamento demorou quase 6 anos, com 461 sessões e 981 testemunhas, quase 1000. O coletivo de juízes, presidido pela juiz Ana Pérez, teve mão pesada no processo Casa Pia, inicialmente acusado de mais de 600 crimes. Carlos Silvino, Bibi, foi condenado pela prática de 126. O arguido revela, através de atos por si praticados, características de um predador sexual, o que leva às necessidades de prevenção especial. Lê-se no acórdão. Foi com base nesses depoimentos de Bibi
que o mais mediático arguido no processo, Carlos Cruz, o senhor televisão, foi condenado pela prática de 3 crimes de abuso sexual de menores, relativos a atos praticados num apartamento da Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, e na casa de Elvas. Bom, no estabelecimento prisional da Carregueira, Bibi cumpriu pena de prisão ao lado de outras figuras muito mediáticas, como o ex-presidente do Benfica, Val e Azevedo, e Isaltino Moraes, que acabou por ser reeleito. O autarca de Oeiras saiu da cadeia em 2014. 2 anos depois, saía Val Azevedo, em liberdade condicional, após cumprir pena de 11 anos e meio. O antigo líder dos encarnados vive há 3 anos em Londres, fintando a justiça que o quer julgar em Portugal no outro processo, mas não consegue. Agora vou ler o final da notícia que vem no CM e ponho aqui atrás de mim para que não pensem que sou eu que estou a inventar. A notícia vem no Correio da Manhã de hoje. Deputado socialista detido no Parlamento, saudado no regresso à Assembleia. Foi um dos momentos do processo Casa Pia. Em 2003, o ex-deputado socialista Paulo Pedroso foi detido em plena Assembleia da República, num episódio inédito. O juiz Rui Teixeira, que tinha ido à Assembleia da República pedir o levantamento de imunidade, Pedroso foi interrogado e ficou em prisão preventiva vários meses. Mal saiu da prisão, dirigiu-se ao Parlamento, tendo sido muito saudado, sobretudo por Ferro Rodrigues, então secretário-geral do PS. Como sabem, Paulo Pedroso depois pediu uma indemnização no valor de 800 mil euros, mas o Supremo Tribunal de Justiça considerou não ter existido erro grosseiro e, portanto, não lhe atribuiu. Entretanto, Paulo Pedroso recorreu também para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que lhe deu razão. E, portanto, Paulo Pedroso acabou por receber uma indemnização de 68.555 euros. Mas esta história é um aviso a vários criminosos também. Aqueles que voluntariamente confessam os seus crimes e acusam outros, fazendo o trabalho da polícia, com a promessa de virem a ter penas reduzidas no futuro, tudo isso é falso. Quem acaba por ficar preso é mesmo o denunciante. E os outros, logo se vê, tem que se provar. Não basta uma denúncia de um bibi qualquer para meter outros na cadeia. Não. É preciso que a investigação a esses outros consiga provar que realmente esses outros também estão implicados no processo. Uma coisa é certa, quem confessar os crimes, por ele será sempre condenado. Os outros, logo se vê. É o que a investigação der. E no caso deste ex-deputado, que hoje é comentador na televisão, paga pelos nossos impostos, a Justiça não conseguiu provar que ele fosse culpado. Agora, para aqueles que viveram estes momentos, 2002, 2003, eu recordo que este foi também o primeiro grande processo, chamado mega processo. Todos eles vieram a seguir a este. E este foi também o primeiro caso, que ocupou todas as televisões durante quase todo o tempo. Eu não me recordo nenhum caso anterior a este em que tal tivesse ocorrido. Nós, até ao processo Casa Pia, estávamos habituados a ver várias notícias nos telejornais, porque realmente acontecem várias coisas, várias notícias por dia, e todas elas merecem ser relatadas para que o povo possa estar informado, ao corrente do que se passa no seu país e no estrangeiro. A partir deste mega processo da Casa Pia, tudo mudou. As televisões passaram a dedicar-se quase exclusivamente a este processo, tal como muito mais recentemente nos recordamos da pandemia, nos recordamos do caso Isabel dos Santos, ainda antes da pandemia, já com certeza não se recorda, mas eu recordo-me bem porque eu fui para a Itália nessa altura, saí daqui, só se falava de Isabel dos Santos. Quando chego a Roma, só se falava da pandemia. Quando regresso, passado uma semana, já só se falava da pandemia também aqui. Portanto, a partir deste momento, deste processo Casa Pia, começou a instituir-se o uso do pensamento único, da notícia única, do assunto único. Aquela notícia que faz com que toda a gente fale dela o tempo todo. A comunicação social percebeu que a notícia única potencia, como eles dizem, potencia e otimiza as audiências. Falar em muitas notícias dispersas
isso também dispersa a atenção do povo, que parece não ter intelecto, segundo os estudiosos da comunicação social, da propaganda, da venda de notícias, parece que o povo não tem intelecto que consiga abarcar assim muita coisa diferente. O que se deve fazer é martelar num só assunto, dando o máximo tempo possível a esse assunto. E enquanto este assunto estiver a dar, parece que é isso que potencia as audiências. Bom, é verdade. Todos a minha idade se lembram da tempestade no deserto, da Operação Desert Storm, que levou os Estados Unidos a invadir o Iraque e não ocupava todo o noticiário. Ocupava uma pequena parte. E mesmo o 11 de setembro anterior, em 2001, também não ocupava o telejornal todo. Ocupava uma pequena parte. Mas hoje, se houver um fé de ver, por mais insignificante que seja, passada num relevado, num campo de futebol ou numa praça, nós vamos levar com isso durante 3 ou 4 dias e logo vemos o que aquilo dá. Mas em todo ou quase todo o noticiário. Face das pequenas notícias, porque não há outras, face delas, uma grande notícia, como se fosse um escândalo mundial, porque é isso que retém as audiências, presas ao ecrã da televisão. É isso que gera os fluxos monetários necessários, em publicidade, obviamente, para manter as televisões ativas. E mesmo assim, meus caros, estão todas a dar um prejuízo imenso. Está tudo à beira da falência. O escândalo Casa Pia serviu para se perceber que os poderosos em Portugal conseguem fugir à justiça, enquanto os desgraçados não. Mas também serviu para percebermos que as televisões descobriram a notícia única, o escândalo único, o assunto único que preenche o máximo de tempo possível dos telejornais, pois é isso que dá audiências. É isso que antigamente vendia os detergentes, hoje vende aparelhos para idosos, mas é essa publicidade que ainda vai mantendo a muito custo as televisões. É claro, como não chega, António Costa, no final do ano, vai ter que lhes dar uns milhões por ano para as manter a relatar aquilo que ele quer que elas relatem. Está tudo inventado, meus caros. Um grande abraço e até amanhã.